Oi, oi, eu sou Vini Cardoso, esse é o Verso Vini e hoje a gente vai falar sobre arte, em específico uma que eu gosto muito, cinema. Mas antes eu gostaria de pedir para que vocês se inscrevessem no canal, curtissem, comentassem, compartilhassem os vídeos com os amigos de vocês, para que dessa forma o canal cresça cada vez mais. Me dá aquela força, vai? Eu tô contando com vocês. Agora, bora pro vídeo. O final do século XIX foi um período de efervescência nas experimentações científicas e tecnológicas. Nesse contexto, Thomas Edison e, sobretudo, os irmãos Lumière iniciam ali as primeiras experimentações explorando a técnica de captação e projeção de imagens em movimento. No ano de 1895, então, os irmãos Lumière apresentam ao mundo o cinematógrafo, um aparelho capaz de projetar curtas-metragens em locais públicos. Este foi um marco inicial para a chamada sétima arte que encanta tanta gente até os dias de hoje. Segundo o meu roteiro, entre muitas especulações, cenas de paisagens e trens chegando em estações, o filme Sortie de l'usine Lumière à Lyon, ou em português, Empregados Deixando a Fábrica Lumière, dirigido por Louis Lumière e exibido no dia 28 de dezembro de 1895 em Paris, é considerado como a primeira produção audiovisual da história. A partir desse start para o mundo, as técnicas de produção só foram evoluindo, ganhando cores, sons e até efeitos especiais jamais imaginados no período de sua gênese. É claro que se eu fosse dissertar sobre todos os pontos de evolução do cinema ao longo da história, esse vídeo ganharia horas. E o intuito nem é esse, mas sim homenagear um tipo de arte que, além de entreter e encantar o seu público, também serve como um registro histórico. Né? Haja vista, por exemplo, o filme Ainda Estou Aqui, do Walter Salles, que recentemente ganhou o Oscar de melhor filme internacional. Aquele filme, por exemplo, retrata, dentro de uma narrativa familiar, um período muito sombrio que nós passamos aqui no nosso país, que é o período da ditadura. Né? Então, além de encantar o público com atuações como a da Fernanda Torres, injustiçada, na minha opinião, nesse Oscar, o filme serve também como um alerta para as gerações posteriores a isso não esquecerem, né? Conhecerem e não esquecerem o que passamos, né? No passado, o que as pessoas passaram no passado nesse período, né? Para que isso não aconteça mais. Então, o cinema também serve como um alerta, como um registro histórico, além de entreter, né? Para deixar registrado períodos da nossa história, para que pessoas de gerações posteriores conheçam a história. O cinema serve para isso também. Bom, o cinema sempre foi muito presente na minha vida, né? Eu lembro de muitos filmes que eu assistia quando criança, que passavam na sessão da tarde, filmes como, por exemplo, Conta Comigo, Garotos Perdidos, Aventureiros do Bairro Proibido. Esses eram filmes, assim, figurinhas carimbadas na sessão da tarde, que eu gosto e lembro até hoje. Eu tenho, inclusive, no meu acervo eles aqui. Então, o cinema sempre esteve muito presente na minha vida. Lembro, tenho muitas memórias também, por exemplo, assistindo a filmes de faroeste com meu avô, que ele gostava muito. Então, eu lembro muito disso. Eu tenho muitas memórias boas ligadas ao cinema desde muito cedo. Outra característica interessante do cinema é que ele também sempre esteve ligado diretamente à literatura. Então é muito comum, por exemplo, nós lermos um livro e esse livro ser adaptado para o cinema, né? Ao longo dos anos isso é recorrente. Autores como, por exemplo, Stephen King, que tem ali várias de suas obras adaptadas para o cinema, né? E é muito interessante quando a gente lê um livro, por exemplo, e depois a gente tem contato com essa história através dos olhos de outra pessoa, né? Através dos olhos do diretor do filme. Isso aconteceu muito comigo, foi muito recorrente comigo isso na saga Harry Potter, por exemplo, que eu cresci lendo os livros e depois ia ao cinema para assistir aos filmes, né? Então isso é muito bacana, é muito interessante você ter essas duas visões, a visão que você tem quando lê e imagina e depois ter contato com a visão de outra pessoa, né? Então isso também pode e ao longo do tempo também gera várias discussões sobre fidelidade na adaptação e tudo mais. Mas eu acho que é válido, né? Das duas formas, tanto o livro quanto o filme, que são mídias diferentes, é muito interessante a gente ver esse processo de adaptação também.
E sendo uma criança que não tinha muitos recursos financeiros, a dinâmica de ir até o cinema não foi muito frequente na minha infância, né. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei num cinema, um shopping de Presidente Prudente, havia feito uma promoção e reprisado, os filmes dos Trapalhões cobrando, 1 quilo de alimento como entrada. E a minha mãe ela levou a gente. Eu lembro que a gente chegou até atrasado, né, entrou no meio do filme, mas ainda assim foi uma experiência mágica para mim, né, ter contato com aquela tela gigantesca, me encantou, me apaixonou, e desde então eu fiquei apaixonado pelo cinema. Mas eu voltei somente a frequentar o cinema, eu lembro que quando eu comecei a fazer, japonês, eu fazia língua japonesa, e um dia o meu grupo desse curso de língua japonesa combinou de ir até o cinema assistir aquele filme O Tigre e o Dragão, que estava em cartaz, né. Aí todo mundo saiu do curso e foi até o cinema para assistir. E aconteceu uma coisa engraçada, porque eu era pequenininho, né, eu era baixinho, e os meus amigos que eram maiores e mais velhos, eles colocaram o pé, eu lembro que eles colocaram o pé na poltrona da frente, porque o cinema estava vazio, era um dia de semana à tarde, ele estava bem vazio. Eles colocaram o pé na poltrona da frente, né, não façam isso, tá? Mas eles colocaram o pé na poltrona da frente e eu, para copiar, eu fui e coloquei também. E o meu pé, ele ficou preso num vão. E quando eu fui puxar, ao invés do meu pé vir, o meu corpo que foi. E eu caí assim de ponta cabeça, fiquei com os pezinhos para cima, assim, preso na poltrona do cinema. E daí acabou o filme, né? Porque todo mundo começou a rir de mim. E foi assim, uma história contada meses depois e todo mundo lembrava e dava risada, assim. Deu preso de ponta cabeça no cinema com os pés presos no banco. Mas e você? O quão importante o cinema foi na sua vida? Você já assistiu algum filme que marcou a sua história e ainda lembra desse filme com bastante carinho? Me conta aqui então que eu quero saber. Eu me despeço desse vídeo, até o próximo. Tchau!